E sobre esse assunto eu converso agora com o professor Celso Camilo, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás. Professor Celso Camilo, sempre é um prazer tê-lo aqui no Business e justamente para comentar essa notícia histórica para a OpenAI e que de certa forma já não era esperada, professor. Olá, Bruno, prazer imenso estar aqui contigo novamente, com a sua audiência qualificada. Sim, a gente esperava que a OpenAI tivesse mais rodadas de investimento. A gente sabia que ela tinha como captar mais dinheiro no mercado, dado o que ela tem entregado, principalmente de base de usuário. Por mais que ela não tenha um modelo ainda economicamente rentável, mas ela tem uma base de usuário muito grande e em crescimento. Então, é claro que eles vão descobrir uma forma bastante interessante de monetização, além do que eles já fazem hoje com os usuários, né? Então, é de se esperar, inclusive, que ela precisasse de mais recurso para investir em inovação, para investir em novos modelos. E teve uma outra notícia envolvendo a OpenAI, que nessa última semana ela fez algo que quem estava nos primórdios da OpenAI jamais imaginaria que isso ia acontecer, porque ela abriu o código dela, né? Até gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa isso. E, evidente, quem acompanha o mundo de inteligência artificial sabe que isso é uma resposta à rival, a DeepSeek da China, que quando veio o turbilhão chamado DeepSeek, ele veio com uma grande novidade, que ele deixou o código dela, da DeepSeek, aberto, para que qualquer desenvolvedor, para qualquer um, possa trabalhar naquele código. Então, foi muito relevante isso da OpenAI, abrir esse código dela, né, professor? A gente sabe que existem duas grandes corridas, né? A corrida do código fechado, do modelo fechado e do modelo aberto. O modelo aberto, a empresa que tem o modelo aberto também, ele ganha em usabilidade, ele ganha em comunidade, ele ganha em evolução de uso a partir daquele modelo. Isso não é novidade do ponto de vista da corrida, porque já tem, inclusive, a própria Google tem a versão dela fechada, Gemini, e a versão dela aberta, a Gemma, né, o modelo Gemma. Então, você tem a DeepSeek que veio com modelos muito menores e também abertos. Então, é uma corrida, né, a própria Meta tem também o modelo aberto dela. Então, o Llama, né? Então, assim, você tem alguns players nessa corrida do modelo aberto, e eu acredito que a OpenAI, evidentemente, vai manter o modelo fechado e o modelo aberto, e o modelo fechado sempre um passo à frente, né, com desempenho melhor, colocado em nuvem, dado escalabilidade para os seus usuários, vendendo um serviço além do próprio modelo, né, um serviço de qualidade, de velocidade, para conseguir monetizar melhor os seus investimentos. Sem dúvida nenhuma, um grande passo, mas eu vejo que dentro da proporção de evolução, a evolução ainda está muito linear, né? Se você pega a versão 4 para a versão 4.5, a melhoria é muito grande na parte de imagem, mas uma melhoria muito pouco sensível na parte do texto como um todo. Então, é provável que esses novos investimentos tragam saltos qualitativos nesses novos modelos que virão pela frente. Professor, eu quero girar o assunto, porque teve um assunto que virou envolvendo inteligência artificial, e eu quero já trazer a sua opinião. Um recurso do ChatGPT se tornou a última febre no mundo da internet. A ferramenta Images for ChatGPT, que transforma fotos reais em imagens semelhantes, como essas que vocês estão vendo aqui, semelhantes às animações japonesas, se espalhou pelas diversas plataformas na última. Aqui vocês têm, por exemplo, Ayrton Senna, né? Você tem vários casos, e não só de personalidades brasileiras, personalidades mundiais, mas muita gente fez isso nas redes sociais, né? Dominou realmente na última semana. Aqui você tem Emmanuel Macron com Donald Trump. Esse recurso foi inspirado nos modelos das animações criadas pelo estúdio Ghibli, responsável por produções como A Viagem de Chihiro. O ChatGPT atraiu 1 milhão de novos usuários em apenas uma hora. Essa afirmação veio direto do CEO da OpenAI, o Sam Altman,
a OpenAI, como eu falei, é a dona do ChatGPT. Mas assim, a grande discussão que eu quero ter, vou chamar já o professor, é quais os limites dessa utilização da AI na geração de imagens. Por exemplo, essas imagens, quando eu pego uma foto sua, professor, e crio uma animação japonesa e eu coloco na rede social, né, que foi a grande febre, certamente você conhece muita gente que fez isso na última semana. A OpenAI, por exemplo, tem os seus dados com ela? Excelente pergunta, Bruno. Primeiro, uma discussão muito latente é com relação à propriedade intelectual, né? Será que a OpenAI deveria pagar a propriedade intelectual para o estúdio japonês, já que você tem um estilo, né, entre aspas, copiado ali pelo modelo de imagem da OpenAI? A legislação atual de propriedade intelectual, seja brasileira ou seja mundial, ela não prevê cópia de estilo. O que você protege é a obra, né? Então, você poderia proteger o livro, poderia proteger a ilustração, mas na teoria, em tese, você não poderia proteger o estilo. Tá? Você poderia fazer uma pintura estilo Van Gogh. Se não pintando exatamente o mesmo quadro que o Van Gogh pintou, você não estaria fazendo uma cópia de Van Gogh. Tá? Então, não teria problema com propriedade intelectual. Essa é a tese. Agora, do ponto de vista de segurança da informação, quando o modelo recebe essa imagem como input, não necessariamente você precisa gravar essa imagem. Você precisa reter essa imagem. Então, se eu subo a minha imagem do meu rosto para o modelo, ele não precisaria da minha imagem gravada para ter a saída da imagem no estilo anime, no estilo japonês. Agora, eu posso garantir que a OpenAI não está armazenando isso? Não, não posso. Porque aí depende da política dela. Se ela achar que vale a pena armazenar essas imagens que ela está recebendo, né, e ela tem lá aquela responsabilidade, aquele termo que a gente assina quando a gente vai usar as ferramentas, e tem um monte de coisa que muita gente não lê, ela pode simplesmente colocar que ela vai armazenar aquilo por alguma razão, né? Então, é possível armazenar, não necessariamente para fazer funcionar o modelo, mas provavelmente ela vai poder usar isso, talvez, para um novo treinamento. Aí, quando ela for treinar a versão 5.0, ela poderia utilizar dessas imagens que estão sendo utilizadas. Nesse caso, ela já teria os dados, as imagens e as informações de boa parte do planeta, né, professor? Isso. E essa é uma discussão também grande quando a gente falou sobre as íris, lembra do reconhecimento por íris, pelo olho, quem estava armazenando essas íris, o que se iria usar a partir dali, né? E aí tinham pessoas que estavam vendendo a imagem da própria íris para as empresas, então sim, fazendo os testes e permitindo que isso acontecesse, né? Autorizando que isso acontecesse. Então é uma discussão que essa sociedade atual tem que debater, né? Primeiro, buscar transparência. Acima de tudo, essa empresa ela tem que mostrar o que ela está fazendo, para eu aceitar ou eu não aceitar. Os termos atuais são muito complexos e eu tenho, né, quase convicção de que eles já são complexos para justamente o usuário não conseguir, de fato, entender o que está lá. Então, tem que começar pela transparência. Uma vez que tem a transparência, vai se discutir, é direito eu vender a minha imagem? Eu posso vender a minha imagem, só que para isso eu tenho que ter um contrato. E qual o valor dessa imagem? Né? Como é que vai monetizar essa imagem? Então, tem-se uma tese de que uma economia do futuro também passa por essa venda desse material digital que a gente vai gerando individualmente. Eu acho que toda essa discussão é basicamente a pergunta que está na tela neste momento para quem nos assiste na televisão ou no YouTube. Qual é o limite da inteligência artificial? Você que estuda há muito tempo, você deve estar aprimorando, né? Talvez a sua opinião de um ano atrás talvez não seja a mesma de hoje. Tem um limite, professor? Excelente pergunta, né? E é uma pergunta que se faz muitas vezes. Existe uma área da IA chamada Responsible AI, né? IA responsável. E essa área da IA está intimamente ligada com ética, né, e moral. O limite da ferramenta, historicamente falando, e qualquer que seja a ferramenta, é dado pela ética e pela moral, ou seja, pela sociedade, pela cultura que adota aquela ferramenta. Então, se legislação é um caso clássico disso. Se eu fizer uma legislação que proíbe para tal aplicação, para tal situação e contexto, eu estou dizendo que aquele é o limite daquela ferramenta.
né? E aquele limite, ele pode ser estendido. Hoje pode ser um limite X, amanhã pode ser um limite Y. Naturalmente, mesmo mantendo a ética, né, que é atemporal, mas você pode aplicar ela de forma diferente, entender, interpretar ela de forma diferente, né? Então, isso naturalmente vão sendo definidos dentro das legislações, por exemplo, que é uma forma de expressar esses limites. Mas do ponto de vista ferramental, você dizer qual é o limite da ferramenta. E aí eu lembro uma frase que eu gosto de usar muito, Bruno. Você me permite repetir ela aqui? Claro. A inovação, ela não pede licença, ela pede desculpa. Eu vou repetir a frase. A inovação não pede licença, ela pede desculpa. Então, se faz, se testa, se experimenta. Depois a cultura adota, adapta e regulamenta. Agora, tem uma curiosidade em relação a esse estúdio japonês, né, o estúdio Ghibli, porque o fundador, né, o responsável do estúdio, ele não é tão favorável à inteligência artificial. Inclusive, é um debate entre os artistas. Né? Exato. A gente aqui tem projetos que faz com artistas fazendo collab, né? Fazendo coparticipação humano e máquina, que eu acho que com certeza vai ser também um diferencial competitivo para quem conseguir usar, mas respeito e entendo plenamente a posição de alguns artistas dizendo que não quero usar, não vou usar e assim por diante. Então é um debate aberto para dizer posso usar, devo usar, perco ou não perco ao usar a IA. Os projetos que eu tenho desenvolvido com alguns artistas aqui, o resultado final é uma combinação de estilos. Então, não está se perdendo a essência do artista, muito pelo contrário, ganha-se insights, ganha em crescimento, em produtividade. Mas, de novo, cada pessoa com sua interpretação sobre isso. Muito bem, nós conversamos com o professor Celso Cabilo, da Universidade Federal de Goiás, que sempre nos ajuda com os assuntos mais quentes. E esse assunto é quente, esse assunto é da semana, porque todo mundo deve conhecer alguém que transformou a sua imagem em um anime japonês. Você fez isso, professor? Nas redes sociais? Te confesso que não fiz, até por exaustão de ver algumas fotos na rede. A gente viu muito na última semana, a gente viu muito. Obrigado mais uma vez, professor. Imagina. Grande abraço. Até a próxima.